Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador Guaraná para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária em 13 de junho de 2007. Presidente, senhores vereadores, Ivan Moreira, presidente. Rubens Andrade e Dr. Carlos Eduardo, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Nadim de Rio das Pedras, Carlos Caiado, Eleomar Coelho, Chiquinho Brazão, Luiz Antônio Guaraná, Patrícia Murim, S. Ferraz, Roberto Monteiro, Cláudio Cavalcante, Jerominho, Luiz Carlos Ramos, professor Célio Parelli, João Cabral, Lucinha, Jorge Felipe, Aspasa Camargo, Dr. Nelson Ferreira, Ivan Moreira, 18. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 16h03. Aprovada a ata, passa a ordem do dia. A presidência suspende o trabalho para a confecção de almoço. Está reaberta a sessão. Palavra pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A questão de ordem que eu faço, senhor presidente, é porque foi aprovado nesta casa uma resolução de número 44A/2006, que trata exatamente dos procedimentos especiais a serem adotados para a tramitação do projeto de lei complementar número 25/2001. E nesta resolução nós temos o artigo 6º, o artigo 7º e o artigo 8º. O artigo 7º, inclusive, parágrafo 1º, onde define os prazos de audiências, o prazo de realização das audiências com o objetivo de adquirir subsídios para a apresentação das emendas ao plano. Entretanto, de acordo com a resolução, o prazo expira-se amanhã. Só que hoje, no Diário da Câmara Municipal, no DCM, está publicado um cronograma de audiências públicas, cujo objetivo é adquirir subsídios para a formulação de emendas a partir de amanhã. Quer dizer, o que significa que isto daqui perde sua total validade. E também o que significa que há a exigência, por conta do que saiu publicado hoje no DCM, esse novo cronograma, que seja feito esta resolução, estabelecendo novos prazos, inclusive novos prazos também para os vereadores apresentarem as suas emendas. Senão, a coisa começa a ficar totalmente distorcida e ninguém sabe o que fica valendo. Isto daí é uma questão de ordem. Eu gostaria só de, rapidinho, apesar de não ter uma audiência muito grande aqui de vereadores e vereadoras presentes, mas de qualquer maneira eu gostaria de dar conhecimento a esta casa que ontem eu fiz uma visita no CIEP Gregório Bezerra. CIEP este, conforme foi noticiado amplamente ontem nos jornais pela Secretaria Municipal de Educação, CIEP este que iria receber nas suas instalações alunos de 6 escolas, em torno de 5.000 o número de alunos. O CIEP Gregório Bezerra já tem 850 alunos e ele está com a sua lotação completa, digamos assim. Não tem mais vaga para nada. Então, o deslocamento de 5.000 alunos para assistir aulas
no CIEP Gregório Bezerra é uma coisa que preocupa todos nós, e este foi o motivo da minha visita, onde eu tive uma reunião muito boa, por sinal, com diretores dessas escolas, professores ligados ao CRE lá da área, onde elas, inclusive, discorreram sobre toda uma programação elaborada por elas, junto com os pais de famílias, para colocar em prática um plano de emergência. Inclusive, tem também já instalado um gabinete de soluções, onde tem a participação da Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social. Inclusive, eu pediria que esta Câmara, por exemplo, se manifestasse no sentido de ter um representante também neste gabinete de soluções, dado a gravidade do problema. Tudo isto por conta do que está acontecendo na Vila Cruzeiro e no seu entorno, um tiroteio permanente, dia e noite e todos os dias, o que realmente está impedindo das crianças frequentarem as aulas. O tal do ir e vir, garantido pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado, pela Constituição do município, que a nossa lei orgânica não está sendo de forma alguma respeitado minimamente. Quer dizer, então, as crianças, os alunos não têm a menor segurança de sair de suas casas para ir para a escola e muito menos de sair da escola para voltar às suas casas. A gente, na reunião lá, já ouvia o tiroteio solto, o que, aliás, é uma situação esdrúxula, o que está acontecendo nesta cidade do Rio de Janeiro em relação a essa ação da polícia, entendeu? Lá no Cruzeiro, né? Então, eu gostaria de dar conhecimento, porque esta casa, eu acho que deve se manifestar e, inclusive, fazer com que esta situação seja um motivo real, concreto, para que se debata aqui, para que realmente se discuta, e inclusive no sentido de contribuir para uma solução. Quer dizer, o que está lá, inclusive nos foi dito que uma resposta de uma autoridade é o seguinte: isso daqui não tem tempo para acabar, é indeterminado. Inclusive, eu falei que nenhuma autoridade tem o direito de dar um tipo de resposta dessa forma. Se ele acha que é indeterminado, então ponha o boné na cabeça e vá embora. Desocupe pelo menos o cargo que está exercendo. Porque a situação realmente é um depoimento de uma senhora de dizer que ela já tem catalogado na sua memória a quantidade de tiros que é dado pela polícia e a quantidade de tiros que é dado pela a outra parte, que são os bandidos. Ou seja, quando a polícia termina lá de dar uma certa quantidade de tiros, dá uma paradazinha, imediatamente ela aproveita para correr e ir de casa para algum lugar que ela tem que resolver um negócio de imediato, ou então desse lugar que ela foi resolver, correr para casa. Então ela já tem esse tempo cronometrado na memória dela. Então você veja o absurdo a que chegamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. É uma situação lamentável e esta casa aqui, inclusive, não está discutindo nada por enquanto. E a gente tem que discutir, inclusive, e volto a afirmar, um modo desta casa, de forma responsável, contribuir para uma solução a mais rápida possível. Senão, daqui a pouco, isto entra naquela situação de banalização e acabou, passa a ser normal aquela situação, o que é um negócio totalmente absurdo, o que está acontecendo naquela área e vitimando todas as seus moradores, lamentavelmente. Um abraço, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Pela ordem. Pela ordem, vereador Jorge Felipe. Senhor presidente, senhores vereadores, minha questão de ordem prende-se à fala do nobre vereador Eliomar Coelho, sempre diligente, trabalhador e atento às questões relevantes para o destino da cidade do Rio de Janeiro, como é o caso do plano diretor da Cenal. Efetivamente, Sua Excelência está coberto de razão. A comissão revisora do plano diretor entende de que é impossível, dentro dos prazos estabelecidos pela resolução, dar prosseguimento aos trabalhos. Se o fizermos, estaremos incorrendo num
num ato falho e de extrema gravidade. O cronograma estabelecido para as audiências públicas já foi cancelado na reunião realizada no dia de hoje, mantida apenas a que está programada para a AP 2.1 no Leblon, amanhã, às 18 horas. As demais estão suspensas. O seminário que realizaremos iniciando-se amanhã, com o tema transporte, e ao longo da semana vindoura, esse está mantido. Agora, naturalmente, a questão dos prazos para apresentação de emenda e para as audiências públicas regionalizadas terão que ser revistas. Nós estamos num processo de sucessão da presidência. Esse processo é extremamente exaustivo e desgastante, todos têm conhecimento que a Câmara, eu acho que vai produzir muito pouco nesse período, enquanto não definirmos essa questão, né? Nós estamos elaborando uma proposta de uma alteração na resolução. Peço ao vereador Eliomar Coelho que mande sua contribuição. Parece que já o Fórum Popular já encaminhou uma proposta durante as audiências públicas das comissões permanentes, e nós estamos considerando, e vamos fazer uma revisão, vamos sugerir, inclusive, um encontro com o coletivo dessa Câmara Municipal, os 50 vereadores, para rediscutirmos a tramitação do plano diretor nesta casa. Então, eu ocupo esse microfone para fazer essa questão de ordem, exatamente com esse propósito, de dizer que o vereador Eliomar Coelho está coberto de razão e precisamos adequar a resolução a uma nova realidade na tramitação do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Eliomar, em relação à questão de ordem formulada por Vossa Excelência, a resposta a fala do vereador Jorge Felipe satisfaz plenamente? Ótimo. Então não precisamos responder, não. Assim sendo, isenta a Câmara de qualquer resposta. Tramitação especial, segunda discussão, regime de urgência. PL 709/2006, mensagem 58/2006, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fim de regularização a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Declaração de votos. De voto, vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para ressaltar, essa matéria que a gente votou aqui é uma matéria de cunho urbanístico que está regularizando alguma coisa que foi feita errada. E as leis que a gente precisa aprovar para atualizar a legislação, ou seja, o plano diretor e todos os regulamentos, a gente não tem conseguido avançar ao longo do tempo, apesar de agora a gente estar conseguindo avançar no processo do plano diretor. Mas só mais uma vez para ressaltar, é importante que as pessoas saibam que a gente está regularizando alguma coisa que foi feita errada, em vez de fazer uma lei que possa ser cumprida e a cidade possa crescer dentro de um ordenamento. Era isso que eu tinha a ressaltar. Obrigado, senhor presidente. A presidência tem a honra e satisfação em anunciar a ilustre presença do senhor Milton Brinton, presidente da missão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons. Salva de palmas, acompanhado de alguns membros também daquela igreja. Sejam bem-vindos.
Tramitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. PL 1105/2007, mensagem 99/2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências. A matéria está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. A presidência solicita o comparecimento dos vereadores ausentes ao plenário. A presidência só apreciará os projetos incluídos na ordem do dia, na sessão extraordinária, dos vereadores presentes à sessão. Não estando, a presidência os retirará. Presidência retira o PLC de número 8/2005, autoria do vereador João Cabral. Ausência do autor. Tramitação Tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, PL 1130-A99, de autoria do vereador Romualdo Boaventura, que torna obrigatória a comunicação da suspeita ou confirmação da participação de animais em rinhas pelos veterinários estabelecidos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem, vereador Romualdo Boaventura. Tendo em vista o projeto ser de maioria absoluta e a dificuldade que nós vamos ter, senhor presidente, eu peço o adiamento por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, PL 1283-A/2003, autoria do senhor vereador Jerominho, que considera a presença, retira também da pauta em vista da ausência do autor. O mesmo ocorre com o PL 242, autoria do vereador Argemiro Pimentel. E também o PL 872/2006, do vereador Márcio Pacheco. Estou retirando da pauta. Os autores estão. Eu sei. Não foi o seu não, vereador. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 885/2006, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que obriga a fixação de cartaz com alerta sobre a hepatite C pelos estabelecimentos que mencione e dá outras providências. O orador inscrito discutir a matéria e encerrar a discussão em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. A presidência retira da pauta o PL 1132, autoria do vereador Rubens Andrade, ausência do autor. Então, chegando aqui, acaba de reincluí-lo. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1132/2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que considera de utilidade pública a Associação Rio Cidadão de Atividades Sociais, Educacionais, Culturais e Esportivas. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Presidência retira o próximo projeto, o PDL 159, de autoria do vereador Jorge Felipe. Ausência do autor. Tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 168/2007, autoria da Comissão de Assuntos Urbanos, que surge os efeitos do decreto 27663, de 9 de março de 2007. Para encaminhar. Pela ordem, vereador, não havendo orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereador Guaraná. Tendo em vista o número insuficiente de vereadores, eu queria pedir o adiamento por uma sessão. O presidente submete ao doutor plenário adiamento da votação por uma sessão. Vereadores que aprovam permanência como estão, aprovar. Tramitação, a presidência também retira o PR número 30/2006. Tramitação ordinária em primeira discussão em quinta sessão. Em votação, projeto de resolução número 30,
2006, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. A matéria está em votação. Para encaminhar, a vereadora Silvia Pontes. Presidente, quero encaminhar para adiar. Para mais encaminhar. uma semana. Presidente submete ao doutor Uma plenário. sessão. Adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão. PLC 26/2006, da autoria da vereadora Leila do Flamengo, que altera o zoneamento da Avenida Rui Barbosa. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo. Segundinho, vereadora. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Administração, vereadora presidente Tereza Berger. A Praia do Flamengo já é zona turística. Praia, ó. Rui Barbosa. Ao PLC 26/2006, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que altera o zoneamento da Avenida Rui Barbosa. Presidente, eu preciso de 5 minutinhos, por favor. Presidência suspende a sessão por 5 minutos para emissão de parecer. Está reaberta a sessão. Com a palavra, a vereadora Tereza Berger, para emissão de parecer. Favorável, senhor presidente. Favorável. Um segundo. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador presidente Guaraná. Vereador Guaraná. Emitir parecer. A presidência nomeia como relator aqui o vereador Eliomar Coelho, para dar o parecer. Não, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de chamar a atenção, isto daqui é uma sessão extraordinária, a sessão extraordinária foi acordada que seria projetos não polêmicos, isso daí é um projeto que altera índices urbanísticos numa determinada área que a gente não tem nas mãos sequer o mínimo estudo que impactos poderá ser causados com essas modificações. De maneira que o parecer é contrário, senhor presidente. Parecer contrário. Comissão de Turismo. Vereador Stepan, pela Comissão de Turismo. Alterar o zoneamento de uma rua no centro do Rio. Parecer contrário. Parecer contrário. Para encaminhar, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir a matéria, para encaminhar, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, a falta de conhecimento da região leva os vereadores, às vezes, a tomarem posições sem conhecer a importância da Avenida Rui Barbosa, uma das orlas do Rio mais importantes da cidade, com sua bela vista do Pão de Açúcar, à beira quase da Baía de Guanabara, com o Parque do Flamengo, uma avenida que tem os mais belos prédios Art Deco da cidade do Rio de Janeiro. Ela segue e se une à Praia do Flamengo. Quando, por lei, votada nesta casa, por maioria absoluta, a Praia do Flamengo, uma das principais avenidas da cidade do Rio de Janeiro, se transformou em zona turística, ZT, igual às avenidas Atlântica, Vieira Soto, Delfim Moreira, Niemeyer, Sernambetiba, Borges de Medeiros. É uma valorização, porque impõe uma série de restrições. Zona turística não pode ter estacionamentos, não pode ter outdoor, não pode ser nada que agrida. E a Avenida Rui Barbosa
uma avenida antiga, inaugurada, aberta pelo prefeito Pereira Passos, em 1902, ela tem que ter o mesmo tratamento da Praia do Flamengo. Então, eu, como vereadora, que fui eleita 4 vezes pela maioria dos votos do bairro do Flamengo e da região do entorno, eu me preocupei, durante esses 15 anos de vereadora, em procurar trazer melhorias e valorizar essa região antiga e tão bonita do Rio de Janeiro, à beira da Baía de Guanabara, cercada pelo Parque do Flamengo, pela Enseada de Botafogo e toda a beleza do Pão de Açúcar. Então, eu queria pedir aos meus colegas que revissem o seu parecer, que foi o vereador Eliomar Coelho, é um engenheiro extremamente sensível e conhece a Avenida Rui Barbosa. A Avenida Rui Barbosa tinha antiga casa do estudante universitário, totalmente abandonada, degradada, um pardieiro. Hoje está sendo recuperada, já virou o Museu da Energia do Rio de Janeiro, e o outro, e o Palácio, também em excelentes condições. Então, quando você faz um projeto que procura valorizar a cidade, no que ela tem de bom, no que ela tem de melhor, esta casa, ela tem que votar com os interesses da valorização também, da qualidade de vida e do que o Rio de Janeiro, essa cidade imperial, capital da República, estado da Guanabara, e hoje, capital do estado do Rio, mas eterno portão de entrada turístico do Rio de Janeiro, a Avenida Rui Barbosa é uma rua extremamente residencial, com prédios da mais alta qualidade. Eu estou tentando votar nesta casa há 5 anos a PAC do Flamengo, que a prefeitura nunca fez, para que os prédios de alta qualidade da cidade sejam preservados, porque o tempo passa, apesar que não tem sido problema do Flamengo, porque todo mundo tem o maior orgulho de morar em prédios de 1940, 1930 e pouco, dos anos 50, de uma época maravilhosa, da cidade maravilhosa. Muito obrigado, senhor presidente. E eu queria dizer o seguinte, que eu sempre vou defender os interesses do bairro do Flamengo. E pedir ao senhor também que, no caso das pautas, dos projetos de maioria absoluta, que ficam prejudicados pela ausência de vereadores que estão presentes nesta casa, mas que não vêm aqui votar quando a Câmara está muitas semanas em falta com votações da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria fazer um apelo ao senhor presidente, ainda em exercício, vereador Ivan Moreira, que os projetos de maioria absoluta fossem colocados no final da pauta, para que os vereadores que estão em seus gabinetes, em reuniões, venham ao plenário votar do interesse da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Para encaminhar.
Caminhar, vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhora vereadora Leila do Flamengo, eu queria aqui esclarecer por que eu, como presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, nomeei o membro da comissão também, vereador Eliomar, para dar o parecer. Tudo que você falou aqui, Leila, eu concordo. É uma avenida de beleza ímpar na cidade, merece ser preservada, à beira da praia. E o que eu vejo acontecendo em algumas outras avenidas, como, por exemplo, você deu aqui a Avenida Sernambetiba. Pelo fato da Sernambetiba ser zona turística, ela está sendo inundada por concessionária de automóveis que tornam a avenida muito mais feia. Mas é proibido, mas todas as concessionárias estão lá com seus avarás. Por que a zona turística? Estão sendo inundadas por boates, por várias atividades que não são permitidas na zona residencial. Então, esse projeto, na verdade, ele está liberando para algumas atividades, mesmo que você diga que as atividades não são permitidas na zona turística, a prefeitura entende que sim, e libera esses alvarás. Ainda, sei lá, 2, 3 meses atrás, inaugurou uma nova concessionária de veículos na Avenida Sernambetiba. Eu acharia horrível a Avenida Rui Barbosa, com a beleza que ela tem, ser inundada lá por concessionárias de automóveis, porque não é a atividade que tem que ser exercida ali, né? Ou, eventualmente, alguma coisa de boate. Além do mais, qualquer projeto que se tenha modificações urbanísticas, no caso aqui, modificações de uso e não de índices, eu acho que tem que ser bastante apurado e bastante debatido, para que a gente possa ver quais são as efetivas vantagens. E um terceiro ponto é o ponto da gente ter o mapa também aqui, porque quando você faz a delimitação da nova zona residencial, a ZR2, você não tem um mapa, e é importante que a gente tenha. Então, mesmo assim, eu concordo contigo plenamente na intenção de preservar aquilo ali, principalmente na atração do turismo para uma área como a Avenida Rui Barbosa. Fundamental. Agora, não concordo que a delimitação daquela área como uma zona turística possa ser benéfica pelo fato dela ser mais permissiva do que a zona residencial. Ela, mesmo sendo zona residencial, eu acho que é muito mais turística para a cidade do que uma zona turística. Então, eu não votaria com você esse projeto. A gente não vai conseguir votar, porque não tem um número de vereadores suficiente, mas, de qualquer jeito, se a gente puder aprimorar esse projeto para tentar atingir esse objetivo seu de preservação da área, conte comigo. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, a vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, eu peço o adiamento deste projeto por 3 sessões, porque eu tenho algumas dúvidas ainda em relação a este projeto, que mexe com a vida dos moradores do Flamengo, em especial da Avenida Rui Barbosa. Não porque eu acho que vai ser invadido por concessionárias de automóveis ou qualquer tipo de comércio, porque ali não comportaria isso, mas porque tenho dúvidas ainda. O presidente submete ao doutor plenário, proposta da vereadora Tereza Berg, no sentido do adiamento da matéria da votação por 3 sessões. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1799, autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que determina sanções pela não utilização de esterilizadores dos estabelecimentos que menciona. No orador inscrito discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Terminais liberados. Esse projeto que eu apresentei, que é a sequência de muitos projetos apresentados por mim em defesa da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro, estabelece que todos estabelecimentos comerciais, cabeleireiros,
barbeiros e outros congêneres serão obrigados a fazer a esterilização de todos os instrumentos usados para os seus clientes. Porque hoje nós sabemos que qualquer pessoa, a senhora, o senhor, quem for um barbeiro, um cabeleireiro, um salão de beleza, dificilmente vai encontrar condições de higiene adequadas para defender a sua saúde, porque a maioria, infelizmente, dos profissionais não tem as noções exatas das necessidades mínimas de cuidados higiênicos. Não é por má fé, é por falta de informação. Vou encerrar. Presentes, 24 senhores vereadores, no acordo para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1821/2000, de autoria do senhor vereador Adilson Pires. Para a declaração de voto. Que estabelece a obrigatoriedade da adaptação das instalações dos hotéis e motéis da cidade do Rio de Janeiro para as pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Requer quórum de maioria absoluta. Terminados liberados. O projeto que eu apresentei, que obriga hotéis e motéis a se adaptarem a pessoas portadoras de necessidades especiais, tem a ver com o fato de que esses estabelecimentos não estão preparados, na sua grande maioria, para receber essas pessoas. Eles não têm, por exemplo, seus banheiros adaptados com aquele ambiente adequado a uma pessoa que tem uma necessidade especial. Essas entidades nos procuraram, pediram que nós apresentássemos esse projeto e nós o apresentamos com esse objetivo, tornar hotéis e motéis adequados a receber pessoas portadoras de necessidades especiais. Vou encerrar. Presentes, 19 senhores vereadores, no acordo para deliberar. A matéria voltará em votação. Pela ordem, vereador Wilson Leite Passos. Senhor presidente, eu ia conceder com prazer o meu voto ao projeto do nobre vereador Adilson Pires, mas, infelizmente, não havia também número suficiente de vereadores. Aproveito a oportunidade para fazer um comentário a respeito da votação de projetos de relevância para a cidade. Alguns instantes atrás, foi votado, ou melhor, não completou a sua votação, projeto de minha autoria, sem dúvida, do maior interesse para todos os cidadãos, para toda a sociedade, como, de resto, todos os projetos que tenho a satisfação de apresentar. Esse projeto estabelecia o seguinte: determinava sanções pela não utilização de esterilizadores nos estabelecimentos que menciona. Artigo 1º. A falta de esterilização, antes de seu uso em cada cliente, de tesouras, alicates, navalhas e demais apetrechos necessários, nos salões de beleza, barbeiros, calistas, cabeleireiros, etc., etc., acarreterá a multa de 10 UFIRs, que, em caso de rescindência, terá o seu valor dobrado. Em caso de terceiro descumprimento do disposto no artigo 1º, o estabelecimento terá o seu aval de localização cassado, ficando o local interditado até atender às exigências da lei. O projeto é um pouco mais longo,
Mas basta lembrar o seguinte: este projeto visa evitar a disseminação, a proliferação de enfermidades de toda a categoria. O que ocorre, essa proliferação, em numerosos estabelecimentos que servem ao público, nos casos de barbearias, casas, institutos de beleza, enfim, diversos estabelecimentos que utilizam utensílios que nem sempre, ou quase sempre deixam de ser esterilizados, ter as condições higiênicas. É fundamental para a saúde pública, para a saúde de todos os cidadãos, que esses instrumentos que são utilizados por uns e por outros, por pessoas sadias, por pessoas enfermas, por pessoas até com doenças de pele e outras doenças, sejam esterilizados para que não haja transmissão de enfermidades aos clientes. Infelizmente, uma coisa tão simples como essa, que qualquer pessoa entende ser indispensável em defesa da saúde pública, infelizmente, não existe até o momento no Rio de Janeiro nenhuma obrigatoriedade efetiva no sentido de proteger a saúde dos cidadãos, das cidadãs que frequentam esses estabelecimentos. Por um voto, deixou de ser aprovado esse projeto. Veja, Vossa Excelência, como às vezes os vereadores ajudam a depreciar esta casa, porque quando é votado um projeto como esse, indubitavelmente de interesse de todos os cidadãos, porque é questão de saúde pública generalizada, alguns vereadores não têm o menor interesse em votá-lo, mesmo estando na casa, como ocorreu alguns instantes atrás. Havia na casa vereadores mais que suficientes para aprovar esse projeto. Faltou um voto, por isso esse projeto acabou não sendo votado em definitivo. Solicito que na próxima oportunidade esse projeto conte com os votos necessários dos senhores vereadores, que vão dar assim uma pequena demonstração de que estão interessados em defender a saúde pública. Quero agradecer, senhor presidente, um documento que Vossa Excelência acaba de me enviar, fazendo referências generosas a meu respeito, mas em que há uma pequena falha. Vossa Excelência, com muita nobreza, disse a uma determinada altura: nobre vereador Wilson Leite Passo, muitas passagens ali realizadas fazem parte da história de Vossa Excelência, que, como homem público, registrou nos anais desta Casa Legislativa, a partir do ano de 1983 até os dias de hoje, honrado e dignamente suas funções não só como vereador, mas também com sua participação ativa na mesa diretora como presidente e primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Aqui é uma pequena falha, presidente, dizendo que exerci um mandato a partir de 1983. Não é exato. O meu primeiro mandato, já disse, repeti não sei quantas vezes aqui, foi em 1955. Eleito em 1954, tomando posse em 1955. Mas há quem insista em que a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro só existiu a partir de 1983. Isso é uma tolice, isso é uma falta de conhecimento mínimo da história do Rio de Janeiro. É um ato até de uma certa ignorância. Afinal de contas, isso não é possível. Dizer-se que a Câmara Municipal, na prática, só existe desde 1983 e não se contando as dezenas de anos anteriores. Tive, inclusive, a aventura de mostrar a Vossa Excelência aqui os anais da Câmara Municipal, que eram impressos e divulgados
há muitos anos, desde 1950, ou até antes disso, inclusive apresentei a Vossa Excelência um original dos anais de 1957, em que não somente consta o meu nome, mas de ilustres vereadores como Aníbal Espieira, Lígia Alessa Bastos, Raul Brunini e tantos outros que por aqui passaram, mas que para quem redige uma matéria como essa, esses vereadores não existiram, nem nunca foram vereadores. É uma coisa assaz grotesca, é algo risível. É preciso, senhor presidente, que os funcionários da casa, antes de exercerem certas funções, estudem um pouquinho, não muito, um pouquinho, sobre a vida da Câmara Municipal, para não dizerem e não escreverem tolices como esta. De modo, senhor presidente, solicito a fineza de mandar fazer a correção dessa impropriedade aqui publicada. Era o que tinha a dizer. Vereador Wilson Leite Passos. Ainda no dia de ontem, Vossa Excelência mencionou o ano de 1955, será reparado pela nossa assessoria. Ainda no dia de ontem, anteontem, parece, um de seus pronunciamentos, Vossa Excelência afirmara que estaria nesta casa desde 1955. E aí, por erro agora da nossa assessoria, constou a data com erro. Então, nós vamos... porque é do Rio de Janeiro. Até porque nós estamos... É desde 77 aquilo? 77, é a Câmara Municipal. Esses anais que acabamos de fazer a entrega ao senhor, eles datam desde 1977. Né? Nós não estamos nos mencionando data anterior a 77. Né? Então, a partir de 77, o senhor né, esteve aqui nesta casa. Então, o que a gente quer dizer de que nestes anais, né, muita história em relação a Vossa Excelência, né, são mencionados. Agora, nós não conseguimos confeccionar os anais antes de 77. Este que Vossa Excelência acabou de receber é de 77 para cá. Tá? Mas nós vamos fazer, mas somos sabedores, o senhor está na casa, desde ainda quando a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal, 1955, antes do meu nascimento. Senhor presidente, aproveito para lembrar que, provavelmente, na Assembleia Legislativa, para onde foram todos os documentos da antiga Câmara Municipal daqui, talvez lá ainda estejam os documentos necessários comprobatórios das atividades da Câmara Municipal na cidade do Rio de Janeiro há decênios. Seria interessante mandar fazer essa verificação. Pela ordem, vereadora Andréa Gouveia Vieira. Presidente, desde ontem nos jornais foram publicadas informações, notícias, um estudo de uma organização chamada Transparência Brasil sobre os gastos das assembleias, das câmaras municipais e do Congresso Nacional, e com vários estudos e com várias simulações sobre quanto que custa ao contribuinte brasileiro, ao cidadão municipal, ao cidadão estadual e ao cidadão federal, a sustentação dos parlamentos. Eu acho que a sociedade tem todo o direito de exigir essa transparência. Tem todo o direito de exigir, sim, uma informação sobre como é que são usados os recursos que entregam ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Chama atenção e chamou atenção nesses estudos o fato de que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está em primeiro lugar com relação aos gastos. Não com relação aos gastos, mas com relação aos custos. E também foi muito criticado o fato de não estar disponível na internet a prestação de contas
e o orçamento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje, numa longa entrevista na CBN, a rádio, entrevistando um secretário, um funcionário, um diretor da transparência, foi muito duro nas referências à Câmara Municipal. A Câmara foi tratada com bastante dureza, com bastante, vamos dizer assim, até agressividade, que eu atribuo, presidente, ao fato de não haver informações disponíveis sobre as despesas e o orçamento da Câmara. O que não é conhecido sempre é muito mal avaliado e sempre é mal informado. Então, presidente, eu estou apresentando, acabei de dar entrada, e já soube que a Tereza Berger também deu entrada, não sei se outros vereadores já o fizeram, e se o fizeram, por favor, se manifestem, com um projeto de resolução que determine à Câmara Municipal que publique na internet, no site da Câmara, o nosso orçamento e a nossa prestação de contas. É uma coisa simplíssima, até porque isso já é público de alguma maneira. O nosso orçamento é publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal e está na internet, na CGM, no site da CGM, da Corregedoria Municipal. Então, presidente, eu me antecipei e, diante da gravidade do que foi essa entrevista hoje na CBN, em que nós fomos tratados como gaiola das loucas, em que nós fomos tratados como uma Câmara inoperante, em que nós fomos tratados como vereadores que não trabalham pela cidade, e que não houve nenhuma resposta formal e não houve nenhuma intervenção institucional durante a programação para responder àquelas referências que me pareceram muito fortes. Eu publiquei essa tabela, o nosso orçamento de 2006, as despesas feitas e o orçamento previsto para 2007, eu publiquei no meu site. E estou informando que o orçamento da Câmara está disponível no meu site para quem quiser acompanhar. O que está aqui, que é o que é possível a gente saber quando lê o que sai publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal, eu acho que não é o suficiente para que nós sejamos realmente transparentes. No meu projeto de resolução, eu vou além e peço que a gente explique à sociedade mais do que está aqui, que a gente abra mais ainda as contas da Câmara. E eu espero, presidente, que antes que o senhor nos deixe, que a gente possa, que o senhor possa, como mais uma medida da sua presidência, dessa mesa diretora, que o senhor deixe isso aprovado, deixe isso formalizado, para que a gente possa, pelo menos, não mais estar exposto às acusações de que nós não somos transparentes nos gastos que fazemos com dinheiro público. Obrigada. Vereador André, com certeza absoluta, a gente já está até, independentemente do projeto que foi dada a entrada, né, mas nós estaremos providenciando. E dizer também de que a notícia veiculada, né, através dessa ONG, mesmíssima coisa aconteceu ano passado. E quando da interpelação, né, por nossa parte, em relação à ONG, quando dá resposta, ela já veio completamente distorcida. Não é bem assim, não é bem assado. Primeiro, ela eleva o nosso orçamento em 300 milhões, o que é uma inverdade. Então, eu agora solicitei, o procurador já deve estar até chegando, nós mais uma vez, mais um ano consecutivo, vamos fazer a interpelação a esta ONG.
né, para que ela possa, efetivamente, ela possa se pronunciar. Ela não pode estar plantando, indo para os jornais, indo para a mídia, para estar dando posições e números inverídicos. Né? Da vez passada foi a mesma coisa, a vez passada foi a mesma coisa, inclusive houve uma cobrança até muito grande em relação ao vereador, não está aqui presente, vereador Rubens Andrade. De imediato nós, através da nossa procuradoria, fizemos a interpelação. Então, quando dá a resposta, veio muito diferente. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesmíssima coisa, ela vai ter que responder, a ONG vai ter que responder, e será publicado, não só no nosso diário, mas também no Informe Câmara, a resposta que a ONG encaminhar, porque a senhora vai ver que é completamente diferente das notícias que vêm sendo veiculadas nos jornais e através das rádios. Então, a Câmara já está se posicionando em relação a isso. Nós vamos querer saber qual o orçamento, de que forma ela elevou o nosso orçamento a tal número, né? Quais os critérios que foram adotados para que ela pudesse, mais uma vez, né, insistir em relação a esses números. Então, a Câmara está tranquila em relação a isso. Em relação à segunda fala de Vossa Excelência, com certeza absoluta, a Mônica já está aqui. Nós vamos, independentemente de projeto de resolução, vamos efetivar, né, o que Vossa Excelência pretende, que a vereadora Tereza Berg, né? Agora, o posicionamento da Câmara é esse. Doutor Flávio, ainda há pouco mesmo, eu estava aqui conversando com o vereador Stepan, neste sentido. Na frente do vereador Stepan, liguei para o Flávio está chegando, nosso procurador, para que possa adotar medidas pertinentes a esta matéria. Porque a Câmara não pode estar também sendo achincalhada de que cada vereador custa 6 milhões à prefeitura, ao erário, né? Queremos saber como é que ele chegou a esse número, como é que esta ONG chegou, porque a Câmara não medirá esforços para ir socorrer da justiça, se necessário for. Se estivermos errados, eu acho difícil em relação a isso, nós vamos dar a mão palmatória. Mas se não estivermos, por quê? É a segunda vez. Então, nós não podemos deixar isso prosperar. Né? Não podemos, sob hipótese alguma. E, com isso, nós vamos utilizar a nossa Procuradoria para podermos nos defender. Pela ordem do vereador André. Só um registro. Daquela primeira vez, realmente, o número unia o orçamento da Câmara com o orçamento do Tribunal de Contas do município, porque é assim que é informado pela Prefeitura as contas da Secretaria do Tesouro. Mas dessa vez não. Eu fiz as contas e a conta feita erradamente, equivocadamente, mas o número é o correto. É o orçamento da Câmara Municipal dividido por 50 vereadores. É óbvio que isso não significa que cada vereador gaste, receba ou embolse 5 milhões ou 6 milhões, mas a divisão do valor total dos recursos que são usados pela Câmara e que estão abaixo do limite constitucional, abaixo do limite previsto para as despesas do Legislativo, dividindo pelos 50 vereadores, dá esse valor. Mas quando nós abrimos o orçamento e vemos o quanto que se gasta com despesas de pessoal, nós temos despesas de pessoal em torno de 180 milhões. Desses 180 milhões anuais, os gabinetes dos vereadores gastam 70 milhões. Então, os vereadores têm um gasto nos seus gabinetes de 70 milhões, os 50. Oi. Sobram realmente, presidente, 110 milhões de folha salarial, que não estão nos gabinetes dos vereadores. São funcionários da casa e cargos comissionados da Câmara. Não estão nos gabinetes dos vereadores. Os vereadores têm um gasto nos 50 gabinetes de 70 milhões. 110 milhões são funcionários da Câmara Municipal. Mas a conta deles, o valor sobre o qual eles se basearam, desta vez, está separado. Não está junto com
o orçamento do Tribunal de Contas do município. O que está errado é a maneira de explicar quanto é que custa a Câmara. Isso não está alocado aos gabinetes dos vereadores, não é? Então, eu acho que por isso é importante que esteja transparente o orçamento, para que se possa saber o que é o quê. Uma coisa é despesa de pessoal, outra coisa é despesa corrente, outra coisa é gasto com investimento. Quando isso está transparente, ninguém comete o erro que eles cometeram. Então, é importante essa transparência, até para que eles não incorram nesse erro de pegar um orçamento global e dividir por 50, como se isso estivesse indo para o gabinete de cada um dos vereadores. Era esse o esclarecimento. Pela ordem, vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, vereador Ivan Moreira, senhora vereadora André Gouveia Vieira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com relação a esse assunto, muitas vezes a Câmara é atingida, como disse aqui a nova vereadora André Gouveia Vieira, ela é atingida frontalmente por argumentações, às vezes com fundamento e muitas vezes infundadas, números que se tiram não se sabe de onde, como disse aqui o presidente, não é? estabelecendo comparações e estabelecendo-se números absolutos que a gente não sabe de onde vieram. Mas a melhor antídoto para isso tudo, presidente Ivan Moreira, é, na verdade, a transparência. Na verdade, esses absurdos eles vão deixar de acontecer na medida que nós tenhamos transparência para com a população do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, no dia de ontem, nós conversávamos já no dia que saiu a matéria do Globo, muito preocupados com isso, eu e o vereador Carlos Caiado, e nós apresentamos, no dia de ontem, um projeto de resolução que está aí na mesa para Vossa Excelência encaminhar, para apresentação através da internet de toda a gestão, né, orçamentária e administrativa da Câmara Municipal, de tal forma que a população possa ter acesso e possa se sentir também fiscalizadora do poder municipal, fiscalizadora do orçamento da Câmara Municipal, que, afinal de contas, a população que é a patroa dessa Câmara Municipal. Então, nesse sentido, queria dizer a Vossa Excelência, mesmo sabendo que hoje entraram mais alguns projetos nessa matéria, mas no dia de ontem nós já demos entrada. Quando ele vier, poderá ser aprimorado, quando ele vier a votação, poderá ser aprimorado pela Câmara. É o que eu tinha a dizer. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 775/2006. Presidência retira da pauta em vista da ausência do autor. O mesmo ocorre com o projeto 781/2006. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 784/2006, autoria do senhor vereador Nadim de Rio das Pedras, que reconhece como logradouro público a Avenida Areal do bairro de Rio das Pedras, no município. Pendente de pareceres. As emendas 1, 2 e 3. Assuntos urbanos. Vereador Guaraná, presidente. Vereador Stepan. Vereador Eliomar. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. O presidente submete ao doutor plenário. Se concorda com a votação em blocos. Emendas 1 a 3. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, bloco de emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto sem emendado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará em segunda discussão para a redação do vencido. Tramitação ordinária. Primeira discussão, PL 858/2006.
de autoria do senhor vereador Aspásio Camargo, que estabelece critérios para a concessão de habites nas condições que menciona e para a aplicação da isenção tributária estabelecida no inciso 10 do artigo 12 da Lei 691, de 24 de dezembro de 84. Pela ordem, senhor Código presidente. Tributário Municipal. Pela ordem, vereador Dr. Carlos Eduardo. Solicito adiamento por uma sessão. A presidência submete ao doutor plenário adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão. PL 899/2006, mensagem 68/2006, de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Saúde, vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Administração, vereadora presidente Tereza Berg. Vereador André Gouveia Vieira. Favorável. Favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador presidente Jorge Felipe. Vereador André Gouveia. Favorável, presidente. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria. Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da discussão por uma sessão. Pela ordem, vereadora André, que solicita o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Presidência tem a honra de anunciar a ilustre presença do eminente conselheiro presidente do TCM-RJ, doutor Thier Viana Montebello. Senta aqui, não, senta aqui. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 941/2006, autoria da senhora vereadora Lucinha. Retirado da pauta, ausência do autor. Tramitação ordinária, primeira discussão, também retirado da pauta. Vereadora Lilian Sá. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1008/2006. Autoria do vereador Paulo Serri, que considera utilidade pública a Confraria Romana. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1011, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Dispõe sobre a construção de uma quadra poliesportiva em terreno remanescente das obras de rodovia denominada Linha Amarela. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Assuntos urbanos, vereador Eliomar. Vereadora Silvia Pontes. Favorável, Favorável. Esporte e Lazer, vereadora presidente Patrícia Amorim. Parecer favorável. Vamos, não, mas eu quero ir contigo. Favorável. Comissão de Saúde, vereador presidente Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Finanças. Vereador André Gouveia. Favorável. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1021/2007, autor do vereador Paulo Serri. Está com prestígio, vereador Paulo Serri, que institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Arqueólogo, a ser comemorado no dia 26 de julho de cada ano. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1048/2007, outro vereador Estepânia Cecian, que institui no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro o dia Tom Jobim, em homenagem à Bossa Nova. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1070/2007. Autoria do vereador Eliomar Coelho, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o evento denominado Arte de Portas Abertas. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1090/2007. Mensagem 97/2007. Autoria do Poder Executivo, que acresce o parágrafo único do artigo 1º da Lei 3430, de 28 de agosto de 2002, e dá outras providências. O que é isso? Pendente de pareceres. Comissão de Administração.
Vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças, vereador André Gouveia. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1091-2007. Autoria vereadora Patrícia Amorim, que dá o nome de Aristides Souza Mendes, 1855-1954, a uma praça inominada no município do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres, assuntos urbanos. Vereador Eliomar. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Educação e Cultura. Vereador Rubens Andrade. Vereador Luiz Freitas. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1092-2007. Autoria vereadora Nereide Pedregal, que dispõe sobre o procedimento no cancelamento da linha telefônica congênito pelo consumidor e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Jorginho. Vamos lá. Tem mais. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Finanças, vereador André. Vereador Rubens Andrade. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1093-2007, autoria do vereador Chiquinho Brazão. Sai da pauta em vista da ausência do autor. O mesmo ocorre com o PL 1119-2007. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1163-2007, doutor vereador Carlos Bolsonaro, que institui normas para proteção ao motorista que trafega nas vias pertencentes ao lote 1 e lote 2, onde serão instaladas a fiscalização eletrônica de avanço de sinal de parada sobre a faixa de pedestre. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Com base no requerimento de informações que fizemos à Prefeitura sobre o horário de funcionamento dos novos pardais instalados nos semáforos na cidade do Rio de Janeiro, obtivemos a seguinte resposta, em que eles seriam desligados, em que alguns pardais seriam desligados no período de 10 da noite às 6 da manhã. Entretanto, não achamos que isso seria o suficiente para que, de alguma maneira, o cidadão carioca escape da constante e crescente violência na cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa proposta visa não somente alguns pardais serem desligados no período de 10 da noite às 6 da manhã, e sim também todos os pardais na cidade do Rio de Janeiro. Então, de maneira resumida, nós estamos ampliando o número de pardais em semáforos a serem desligados na cidade do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1166. 2007, autoriza o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Vê esse troço aí, rapidinho. Para encaminhar, senhor presidente. Que inclui no calendário município do Rio de Janeiro o dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto de minha autoria, que inclui no calendário do município do Rio de Janeiro o dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, visa a fazer justiça a uma igreja que vem há décadas atuando no contexto social das situações de emergências e de calamidades que o mundo, de vez em quando, requer. Só para exemplificar, senhor presidente, os Mormons reformaram 8 praças públicas no Rio de Janeiro no ano de 2005 e 8 no ano de 2006. Reformaram 8 escolas públicas no Rio de Janeiro no ano de 2005 e 8 no ano de 2006. Realizam permanentemente serviços de ajuda humanitária através do grupo Mãos que Ajudam. Ajudam em doação de sangue. Fato este, que no ano passado foram 600 pessoas em um único dia na cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que vidas são ceifadas nesse estado e nessa cidade em virtude da falta de sangue que existe hoje em nossos hospitais. Doação de 15 mil kits para bebês em maternidades públicas, sendo que 500 mil kits
no Rio de Janeiro. Doação de 100 milhões de dólares para o combate à mortalidade infantil, num projeto em parceria com a Cruz Vermelha e a Organização das Nações Unidas. Doação de 150 mil lençóis no ano passado para a rede pública de saúde, sendo 2.000 no ano passado e 2.000 este ano apenas para o Rio de Janeiro. Doação de medicamentos, roupas e alimentos para a vítima do tsunami. Detém um centro de capacitação profissional e realocação de pessoal no mercado de trabalho, tendo 7 escritórios espalhados no Brasil todo. 2.000 jovens, senhor presidente, engajados na limpeza das praias do Rio de Janeiro. Doação de cadeiras de roda em 2005 chegaram a 1.500. Desta forma, senhor presidente, em virtude desses argumentos utilizados, solicito aos meus pares que aprovem esse projeto, já que estaremos fazendo justiça a uma instituição de renome e que vem há décadas doando gratuitamente, formando valores e corrigindo injustiças que a nossa sociedade vem sofrendo no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. A presidência retira o PL 1170, 2007, ausência do autor. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1172, 2007, autorização da vereadora Cristiane Brasil. Concede o título de utilidade pública à Associação Servo dos Pobres. Pendente parecer da Comissão de Justiça. Vereador Argemiro Pimentel emitir parecer. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Presidência retira, em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 191, 2007, autorização do vereador Roberto Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Gustavo Lemos Peta, presidente da União Nacional dos Estudantes, por relevantes serviços prestados em prol dos estudantes da população do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Pela ordem. A presidência retorna ao 5º projeto da pauta, em vista do comparecimento do vereador Argemiro Pimentel. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 242/2005, de autorização do vereador Argemiro Pimentel, que dispõe sobre o material didático do ensino religioso confessional nas escolas públicas. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Esse projeto é um complemento da lei municipal aprovada na Câmara do Rio de Janeiro. Existe a lei que determina que seja incluída no currículo escolar o ensino religioso confessional. Por conta da existência desse projeto, eu criei este projeto de lei para complementação, para que a Prefeitura, o Poder Público, conceda o material didático para facilitar o desenrolar, a implementação desse projeto. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Também o projeto 21º, da autoria vereadora Lilian Sá. Tramitação ordinária, em primeira discussão, PL 1003/2006, autoria vereadora Lilian Sá, que cria a Semana do Ciclista no município do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Esporte e Lazer, vereadora presidente Patrícia Amorim. Parecer favorável. Parecer favorável. Na orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. É um que voltou. Da Lilian Sá. Da Lilian Sá. Tramitação ordinária, em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução número 53/2007, autorização ao vereador Rogério Bittar, que cria no âmbito da Câmara Municipal a Comissão Permanente, Legislação Participativa e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Justiça, vereador Argemiro Pimentel. Vereador Argemiro.
Pela constitucionalidade, senhor Parecer pela constitucionalidade. No orador inscrito discutir a matéria. Assim sendo, a mesma voltará em primeira discussão em segunda sessão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca sessão extraordinária para as 18h13, com a seguinte ordem do dia. PL 1105/2007. PL 1166/2007. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao doutor plenário, concordo com a dispensa da leitura dada da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presença da conhecimento do doutor plenário, que do livro de presença consta assinaturas de 31 senhores vereadores e vereadoras. Passa-se a ordem do dia. A palavra pela ordem, vereador Jorge Felipe. Espera, a gente está resolvendo a LDO, um segundinho só. Um segundo, vereadoras. Estamos tentando resolver a LDO aqui, é questão de prazo. Vereador Jorge Felipe, pela ordem. Eu já botei arqueólogo, não é isso? Não, bota nessa agora mesmo. Tramitação especial, regime de prioridade em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de lei número 1105/2007, mensagem 99/2007, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão, voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1090/2007, mensagem 97/2007, de autoria do Poder Executivo, que acresce parágrafo único ao artigo 1º da Lei 3430, de 28 de agosto de 2002, e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1066/2007, autoria da vereadora... De autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que inclui projetos de lei 1166/2007, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que inclui no calendário do município do Rio de Janeiro o dia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Cadê? Não tem mais nada agora? Não tem mais nada, né? Não, vai botar o do Serginho? Uma ou outra. Agora não tem mais nada aqui, né? Não, daqui já foi. Não foram 2 ou 3? 3. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca sessão extraordinária para as 18h20, com a seguinte ordem do dia. PL 1105/2007, PL 1021/2007. Cadê? Não tem PDL aqui também, Diego? Cadê? Não quer botar isso aqui também? PR 53/2007. Vamos lá. PDL. Qual? PDL 191/2007. Não tem mais nenhum, não? Não, PDL não. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao doutor plenário, se concorda com a dispensa da leitura dada da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidência dá conhecimento do doutor plenário, que livre de presença consta assinaturas de 32
senhores vereadores. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial regime de prioridade em segunda discussão e em segunda sessão. Projeto de Lei 11.05/2007, mensal 99/2007, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia, segue a Comissão de Finanças para recebimento de emenda por 2 dias. Tramitação ordinária de segunda discussão, PL 1021/2007, do autorizado vereador Paulo Serri, que institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Arqueólogo, a ser comemorado no dia 26 de julho de cada ano. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Qual o outro? Qual o boto? Eu boto, ó. Qual o problema? Do Eliomar. Tramitação ordinária em segunda discussão, PDL 191/2007, autorização do vereador Roberto Monteiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Gustavo Lemos Peta, presidente da União Nacional dos Estudantes, por relevantes serviços prestados em prol dos estudantes da população do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1070/2007, autoriza o vereador Eliomar Coelho, que inclui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o evento denominado Arte de Portas Abertas. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Isso, mas não tem outro aí, não? Vê se tem outro aí. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1091/2007, autoria da vereadora Patrícia Amorim, que dá o nome de Aristide Souza Mendes, 1855-1954, uma praça inominada no município do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária de segunda discussão, PL 1092/2007, autoria da vereadora Nereide Pedregal. Dispõe sobre procedimento no cancelamento da linha telefônica ou congênere pelo consumidor e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltará. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL. Em segunda discussão, PL 1048/2007, autoria do vereador Stepane Ercecian, que institui no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro o dia Tom Jobim, em homenagem à Bossa Nova. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Mais algum? Qual? Ah, não, Bolsonaro só não anunciou, ele não estava aqui, o caso do Eduardo já foi. Não, Bolsonaro assinou. Anunciou? Então pode anunciar, então esse ano. É porque você espelhou esse ano. Já anunciou, já. Ele não está aqui, né? Não tá. Cristiane Brasil. Tramitação ordinária de segunda discussão, PL 1172/2007, autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, que concede o título de utilidade pública à Associação Serva dos Pobres. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Qual outro? Tem mais nada aí? Esse aqui. Do Bitar, não. Tramitação ordinária em primeira discussão, em terceira sessão. Projeto de resolução número 53/2007, autoriza o vereador Rogério Bitar, que cria no âmbito da Câmara Municipal a Comissão Permanente de Legislação Participativa e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Não, a presidência refaz a fala, não havendo quem queira discuti-la, voltará em primeira discussão em quarta sessão.
Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1011-2006, autoria do vereador Luiz Freitas, dispõe sobre a construção de uma quadra poliesportiva em terreno remanescente das obras da rodovia denominada Linha Amarela. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrar... Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Tem solenidade? Antes de encerrar, ela concede a palavra pela ordem à vereadora Cristiane Brasil, a seguir o vereador Jorge Felipe. Nobres colegas vereadores, primeiro eu quero reclamar, que eu esperei a beça para ter a palavra aqui hoje, viu, presidente? Em primeiro lugar, eu gostaria de informar aos meus nobres colegas e pedir, inclusive, a presença dos nobres colegas em duas audiências que estarão sendo realizadas aqui na Câmara, com o apoio da Comissão do Idoso, Comissão do Plano Diretor. A primeira delas é amanhã, porque amanhã é Dia Internacional da Conscientização contra a Violência ao Idoso. E é um dia que é comemorado, não é comemorado, infelizmente, não é comemorado, mas é um dia que é marcado no mundo inteiro, em que a gente tem que fazer a nossa parte no Rio de Janeiro, óbvio, capital nacional dos idosos, e divulgar os tristes números da violência que é cometida contra a pessoa idosa, principalmente dentro dos lares brasileiros, dos lares cariocas. A incidência, o percentual que nós temos dentro das ligações que recebemos, tanto aqui quanto nos órgãos, nos hospitais, de marcas de violência cometidas contra pessoas idosas, que não são apenas agressões físicas, mas morais, afetivas, são muito grandes, senhor presidente. Então, amanhã, às 15 horas, estaremos aqui, junto com autoridades das mais diversas instâncias de poder, debatendo, discutindo, informando sobre esse triste episódio da vida cotidiana da família carioca, brasileira, mundial. É um mal, é um problema, é uma doença, uma desvirtuação, uma distorção social que nós temos obrigação de tentar corrigir. Porque não há como se compreender um filho, uma filha, um neto que agridem verbal, emocional ou fisicamente o seu ente querido, o seu antepassado, o seu antecessor, que já não pode mais se defender, senhor presidente. Na segunda-feira, eu gostaria que nobres colegas estivessem presentes, o Jorge Felipe, nosso relator da Comissão do Plano Diretor, vai com certeza falar sobre esse assunto também, mas estaremos aqui com autoridades de São Paulo, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ex-presidente da empresa de urbanismo de São Paulo, mais empresários e mais advogados, enfim, pessoas que já trabalharam e trabalham hoje com os planos diretores de São Paulo e com as operações urbanas consorciadas que abrem avenidas, que melhoram a vida dos paulistas, aqui na segunda-feira para discutir o modelo adotado em São Paulo para operações urbanas consorciadas. Como é um assunto de extrema importância, porque eles lá já estão fazendo operações urbanas há muito tempo, eles já negociam esses títulos chamados CEPAC na Bolsa de Valores de São Paulo há muito tempo, e eu tenho certeza que os nobres colegas vereadores aqui gostariam de saber mais informações de como é que isso funciona na prática, na verdade. Como é que vai ser esse negócio de ser a CEPAC, como é que dá o valor à CEPAC, como é que vai negociar esse título que é aberto através da outorga onerosa, da transferência do direito de construir e da própria operação urbana. Então, vocês vão estar podendo debater com pessoas que vivenciam isso na prática aqui na segunda-feira,
às 14 horas, no plenário da Câmara. Agora, eu não poderia deixar de falar, em hipótese alguma, sobre a fala da nobre colega vereadora Andréa Gouveia Vieira. Não pela fala em si, porque tenho muito orgulho, inclusive, de ouvi-la falar, mas eu gostaria de aplaudir mais uma vez nosso presidente pelas medidas que toma com relação a essa ONG Transparência Brasil e quaisquer outras instituições que se arvoram do direito de terem e serem canais, né, de comunicação com as pessoas para transmitir informações errôneas sobre essa instituição, que hoje tenho o orgulho de fazer parte. Orgulho. Eu, que sou formada advogada, trabalhava como advogada, estava estudando na Escola de Magistratura do Estado para ser juíza, e abri mão da minha carreira no Judiciário para poder concorrer e ganhei uma vaga aqui no Legislativo. Confesso que tenho muito orgulho do meu presidente quando escuto falar que vai debater e que vai rebater essas críticas infundadas sobre a nossa instituição. Senhor presidente, não dá para escutar calado o que falam sobre nós nesses termos na mídia, porque nós não temos o mesmo espaço que eles para dizer o quanto se trabalha aqui, o quanto se é dedicado ao próprio mandato, o quanto todos esses vereadores, que eu tenho orgulho de ser colega hoje e que eu tive orgulho de conhecer, trabalham em prol das suas comunidades, trabalham em prol dos seus bairros, dos seus redutos, dos votos que lhes são emprestados e conferidos. Senhor presidente, não é brincadeira o que acontece com o legislativo brasileiro. Mas, senhor presidente, infelizmente, muitas dessas distorções que desequilibram os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, elas decorrem de lei. Muitas das vezes, somos impedidos de legislar porque existe uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, somada à Constituição de 88, que concentrou todos os poderes, inclusive quase que todo de legislar, na mão do Executivo. E com isso, com essas distorções, realmente, às vezes sobra para o Legislativo referendar projetos do Executivo e fiscalizar o Poder Executivo. E nisso, senhor presidente, o senhor é o grande responsável pelo fato dessa Câmara Municipal hoje ter pelo menos mais de 10 CPIs abertas, fiscalizando, cumprindo o seu papel com maestria, fiscalizando o Poder Executivo da forma que nós podemos trabalhar, senhor presidente. O senhor nos deu condição de trabalho, o senhor criou todas as comissões que nós queríamos ter criado, nos deu carro para poder trabalhar, número de telefone para receber as ligações e ter contato com o público que nos cobra o voto que nos deu. O senhor ajudou a desenvolver a TV Rio, que é a TV Câmara, de forma que nós temos hoje até condição de responder ao vivo a essas acusações infundadas de que essa aqui é uma gaiola das loucas, que aqui as pessoas não trabalham. Ah, senhor presidente, eu tenho muito orgulho do senhor, tenho muito orgulho dos meus colegas vereadores, eu tenho muito orgulho dessa instituição. Nós somos exemplo, sim, para o Brasil, nós somos exemplo de legislativo forte. E sabe por quê, senhor presidente? Porque essa casa tem presidente. Essa casa é um poder independente que tem presidente hoje. E olha, aproveito aqui a oportunidade para colocar o meu receio de que com a sua saída meritória para o tribunal, se nós não nos unirmos em torno de um nome de consenso, para que esta casa possa continuar independente, os senhores podem ter a mais absoluta certeza, acabarão as CPIs, acabará todo esse processo que o senhor começou aqui com maestria. Senhor presidente, eu sei que o senhor está conduzindo a sucessão aqui na Câmara, já tem um nome que o senhor está apoiando. Gostaria que meus nobres colegas pensassem
que se o senhor colocou e apoia um nome, é porque essa pessoa tem condição de tocar e continuar esse processo com independência e com conhecimento desta casa, como funciona e como deve funcionar, senhor presidente. Era isso. A presidência quer comunicar aos senhores vereadores, dizem que tem um ditado bastante certo, de que jabuti, vereador Stepan, não sobe em árvore. Ontem, quer dizer, estamos vendo aí todas essas notícias através de rádios, jornais, que a Câmara gasta isso, gasta aquilo. Mas os senhores vejam, ontem a Câmara, através da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, que concedeu mandado de segurança impetrado por esta casa contra ato do prefeito do município do Rio de Janeiro, que unilateralmente resolveu repassar o 10º de dezembro de 2006 em valor menor daquele achado correto pelo Tribunal de Contas do município. A decisão foi unânime, não mais cabendo qualquer recurso ordinário. Então, nós temos que estar atento a isso. Talvez essas matérias tenham sido publicadas em vista dessa decisão do Judiciário, que não se acovardou, foi pelo direito. Ganhamos por 3-0. Né? Sabemos também que a casa está em processo, né, com a minha saída, em processo de eleição de um novo presidente. Então, todos esses dados, todas essas matérias de jornais, nós temos que ter muita atenção, né, até para que possamos fazer um aprofundamento maior. Né? Eu creio até, né, que esta matéria em relação a publicado semana passada e esta semana, era em face, né, de um enfraquecimento desta casa junto ao Judiciário. Mas volto a ressaltar, ontem, com a competência, né, da nossa Procuradoria-Geral, saímos mais uma vez vencedores. Do 10º esse, 8 milhões relativamente ao ano de 2006, dezembro, e 12 milhões relativamente a este ano. Isso se tornaria uma bola de neve. Então, realmente eu tenho minhas ressalvas, né, quando a gente vê matérias, não sei se plantadas, é uma ONG respeitada, mas já houve a primeira situação, que quando nós fizemos a interpelação, não é bem isso, não é bem aquilo, tal, mas foi falado, vão para as rádios, vão para os jornais, né? Então, o nosso procurador está aqui, nós vamos adotar as medidas necessárias para que possamos efetivamente ver quais os parâmetros, os critérios que foram utilizados por esta ONG, né, para que, né, nós possamos ver o caminho a ser adotado. Agora, quero parabenizar o doutor Flávio, especialmente, que nos defendeu, né, no Tribunal de Justiça, e mais uma vez, quer dizer, a Câmara tem que socorrer da Justiça para que os seus direitos, as suas prerrogativas sejam respeitados. Isto é que, sim, nós devemos ter muita atenção e muita cautela. Palavra pela ordem, vereador Jorge Felipe. Inicialmente, senhor presidente, para felicitar a Vossa Excelência e a douta Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela brilhante vitória. Né? Quero aproveitar o ensejo, senhor presidente, para dar conhecimento àqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler o DCM, de que amanhã nós teremos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Salão Nobre, com a presença do senhor secretário municipal de transporte. Essa reunião são as reuniões temáticas sobre o plano diretor e está agendada das 14 às 18 horas. Aproveitar também para dar conhecimento aos senhores vereadores de que Vossa Excelência, embora já o tenha feito, vou reiterar, de que o prazo para apresentação de emendas à LDO estão abertas a partir de amanhã até o dia 18, segunda-feira. E se nós cumprirmos o cronograma estabelecido, nós finalmente
temos a expectativa de concluir a sua redação final até o dia 30 do corrente. Muito obrigado. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência comunica que hoje, às 19 horas, haverá solenidade por requerimento do vereador Dr. Carlos Eduardo, em homenagem à senhora Maria Luísa Fernandes Gomes, futura presidente do Lions Clube do Brasil, Barra da Tijuca. E que, amanhã às 10 horas, por requerimento da vereadora Patrícia Amorim, solenidade para o outorga de conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano aos doutores André Gustavo Richa e Carlos Roberto Osório. Convoco sessão para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.